Vamos falar sobre as suas emendas impositivas, as emendas cidadãs, que a gente chama aqui na Câmara. Nós saímos, né, ali distribuindo, dando uma equidade, né, para esses locais, crianças, órfãos, né, foi uma parte para esse local, crianças autistas também, idosos e pessoas com deficiência, né. Então, a nossa emenda impositiva, ela basicamente foram para esses lugares onde nós destinamos no ano de 2022. Sessões especiais para autista. É uma lei que vai falar sobre as sessões especiais, né? As sessões, institui a obrigatoriedade de sessão de cinema especial adaptada para crianças autistas. Ou seja, porque tem algumas condições, né? A gente conversando com algumas mães autistas, fomos até em associações também, para conhecer um pouco mais, não é, essa questão e fazer essa adaptação na lei, menos barulho, com menos luminosidade, né? E a gente fazer isso acontecer em João Pessoa, nos cinemas, pelo menos uma vez por mês, sessões especiais para esse público específico. Já é lei. Já é lei. O senhor vai acompanhar, está acompanhando isso? Vamos acompanhar, inclusive fazendo visitas aos cinemas, aos proprietários, aos gerentes, mostrando a lei, não é? E também, junto com as associações, tivemos semana passada em uma associação, né, presidida por uma senhora ligada ao autismo, falando com ela sobre isso. Ela já conhecia a lei, veja, quando eu fui falar, ela disse: "Coronel, eu já conheço a lei, e o que a gente precisa", porque outra questão, Rosana, você que, né, da Câmara e está aqui atuando, não é só importante apresentar um projeto, ter a discussão aqui, levar para o prefeito sancionar e tornar lei. Isso é fundamental. Agora, se você, vereador, não buscar essa lei ser aplicada, aí ela vai ser uma lei morta. Ela vai ser uma lei que as pessoas não conhecem, ela vai ser uma lei que não vai ter aplicação na cidade. Então você, como autor, eu entendo isso, você tem que fazer com que essa lei seja aplicada, essa lei seja cumprida, ela seja obedecida e, mais do que isso, ela seja conhecida na cidade. O senhor tem uma outra preocupação que eu achei também bastante sensível. Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 2 filhas. 2 filhas. Acompanhou direitinho Participei, a gestação. assisti o parto, inclusive. Então, aí o senhor tem uma lei que traz um psicólogo para assistir às mães grávidas e depois do parto, essa mulher que vai estar sendo bombardeada com muito estresse, né? O parto em si, né, já é algo assim que eu julgo, eu como homem, eu julgo algo muito complexo para a mulher, né? Então, aí tem a história do pré-natal, né? Tem todo aquele preparativo que as mulheres passam, e vai ter o dia do parto e tem o pós-parto, e tem o, né, depois. E a gente sabe que tem muitas mulheres, né? Claro, cada um tem uma experiência de vida, cada um é cada um, mas tem umas que sentem mais do que outras. Então a presença desse psicólogo durante o parto e durante o pós-parto, né, que ali vai ser alguns dias, algumas semanas após, acompanhado por esse profissional, vai ser de fundamental importância para a estabilidade emocional dessa mãe, sabe? Para o cuidado maior que ela precisa ter com o seu filho. Então, esse projeto também foi nesta direção, foi neste sentido. Eu diria assim, trazer um benefício significativo para as mães que estavam ali, naquele momento tão duro, né, como você colocou, tão difícil, mas que tivesse um acompanhamento não somente da área médica, né, evidentemente, às vezes até o médico faz esse trabalho, né, dependendo do médico em si, mas tendo um profissional da área ligado a essa especificidade, ele certamente dará um apoio muito grande a essa mãe. Foi aprovada a LDO no primeiro semestre, nós estamos começando o segundo semestre, vem LOA por aí, vem as emendas impositivas para o próximo ano. Como é que o senhor enxerga aí esse início de semestre? Não, exato, a gente tem inclusive um plano diretor, né, para ser aprovado, precisa ser aprovado, né, já está, passou até do período já, mas eu acho que o presidente Dinho, ele foi muito sábio em tentar discutir mais esse plano diretor, porque é o plano que vai dar direção a toda a cidade.
E o trabalho do vereador é um trabalho muito grande, é um trabalho árduo, eu diria, né? Porque você está preocupado com os detalhes da cidade. O vereador é aquele político onde, como você colocou, você encontra o vereador em vários lugares da cidade. Você encontra no shopping, encontra numa feira, encontra na rua, encontra no ônibus, encontra na praça. Então ele é o político que vive, ele precisa viver a cidade, ele precisa conhecer a cidade, ele precisa conhecer as demandas da cidade, para ele poder fazer valer o seu voto, fazer valer a sua representação, né, junto àquela cidade, para ele ser a voz daquelas pessoas que gostariam que aquela demanda fosse atendida. Enfim, o papel do vereador ele é um papel extremamente importante para uma cidade. E nós aqui, né, de um modo geral, os vereadores, ele tem essa preocupação de fazer com que a cidade de João Pessoa ela seja cada vez melhor para o seu morador. Então, vereador, o senhor tem muito que fiscalizar agora nesse segundo Bastante. semestre, né? Com todas essas leis que já foram aprovadas e algumas que a gente citou hoje, como psicólogos para gestantes e mulheres que já tiveram um bebê, mas estão passando aí por estresse. Essa outra lei dos animais nos ônibus. E a gente vai poder lhe acompanhar e num outro momento a gente vai conversar sobre essa fiscalização, tá certo? Tá certo, eu estou à sua disposição, viu? Muito obrigada por esse bate-papo. A gente vai lhe encontrar com mais papo de gabinete. Amém. Obrigado.